Marina Almeida ajustou os óculos de grau pela terceira vez naquela manhã, observando através da janela do escritório de advocacia, onde trabalhava há 5 anos. Aos 28 anos, ela havia construído uma reputação sólida como advogada corporativa, mas sua vida pessoal permanecia um território inexplorado e cuidadosamente guardado. O prédio, de vidro espelhado, refletia não apenas a luz do sol matinal, mas também seus próprios medos e inseguranças sobre quem realmente era. Do outro lado da cidade, Valentina Resetti desligava o motor de sua motocicleta vintage em frente ao mesmo edifício. Aos 31 anos, ela carregava consigo a experiência de quem já havia vivido muitas vidas diferentes. Fotógrafa freelancer, especializada em retratos íntimos, Valentina tinha o dom de capturar a essência das pessoas através de suas lentes. Seus cabelos escuros caíam em ondas naturais pelos ombros, e seus olhos verdes pareciam guardar segredos que poucos eram dignos de conhecer. Marina desceu até o térreo para buscar um café. Quando a viu pela primeira vez, Valentina estava no lobby, discutindo os detalhes de uma sessão fotográfica corporativa com a recepcionista. Havia algo magnético naquela mulher, menos a forma como gesticulava ao falar, a confiança em seus movimentos, o sorriso que parecia desafiar convenções. Marina sentiu seu coração acelerar de uma forma que não experimentava há anos. Desculpe interromper. Marina se aproximou, sua voz traindo um nervosismo que ela raramente demonstrava. Sou Marina Almeida, advogada do 10º andar, Uvivocas. Falando sobre fotografia corporativa, Valentina se virou, e quando seus olhos se encontraram, foi como se o tempo parasse. Valentina Resetti, ela estendeu a mão, seu aperto firme e caloroso. Prazer em conhecê-la, doutora Almeida. O toque de suas mãos durou alguns segundos a mais do que seria apropriado em um ambiente corporativo. Marina sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço, algo que a fez questionar tudo o que pensava saber sobre si mesma. Valentina, por sua vez, reconheceu imediatamente o olhar, o mesmo que via em muitas mulheres que lutavam contra sua própria natureza. Talvez pudéssemos conversar sobre seu trabalho, Marina sugeriu, tentando manter a compostura profissional. Nosso escritório está sempre precisando de novos fornecedores de serviços. Claro. Valentina sorriu, percebendo a tensão sutil na voz da advogada. Que tal tomarmos um café? Conheço um lugar discreto aqui perto. 20 minutos depois, elas estavam sentadas em uma pequena cafeteria no subsolo de um edifício antigo. O ambiente intimista, com suas paredes de tijolo aparente e iluminação suave, criava uma atmosfera completamente diferente do mundo corporativo que Marina conhecia. Valentina pediu um expresso duplo. Marina, um chá de camomila, tentando acalmar os nervos. Você parece tensa, Valentina observou, estudando o rosto de Marina com o olhar aguçado de quem estava acostumada a ler pessoas. Tá tudo bem. Marina hesitou. Havia algo na presença de Valentina que a fazia querer baixar todas as suas defesas, falar sobre coisas que nunca havia compartilhado com ninguém. É complicado. Minha vida tem sido muito previsível ultimamente. Previsível pode ser confortável. Valentina inclinou a cabeça, seus dedos brincando distraidamente com a alça da xícara. Mas também pode ser uma prisão dourada. As palavras ecoaram na mente de Marina como um sino tocando na hora certa. Era exatamente isso. Ela havia construído uma prisão dourada ao seu redor, seguindo expectativas alheias, reprimindo desejos que nem mesmo admitia ter. Você fotografa apenas corporativo? Marina perguntou, tentando mudar o foco da conversa. Na verdade, meu trabalho pessoal é completamente diferente. Faço retratos íntimos, capturo momentos de vulnerabilidade e verdade das pessoas. Valentina pausou, seus olhos fixos nos de Marina. Acredito que todos nós usamos máscaras
No dia a dia, meu trabalho é fazer com que as pessoas se sintam seguras o suficiente para tirá-las. Marina engoliu em seco. Deve ser intenso. Pode ser transformador. Valentina se inclinou ligeiramente para a frente. Você já posou para fotos? Não corporativas, digo. Retratos reais. Nunca, Marina admitiu, sentindo suas bochechas corarem. Eu não me sinto confortável sendo o centro das atenções. As melhores fotos acontecem quando a pessoa esquece que está sendo fotografada, Valentina disse suavemente, quando ela se permite ser genuinamente ela mesma. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Marina podia sentir algo mudando dentro dela, como se uma porta, há muito trancada, estivesse sendo gentilmente aberta. Valentina, experiente em reconhecer esses momentos de despertar, permaneceu em silêncio, deixando que Marina processasse suas próprias emoções. Eu deveria voltar ao escritório, Marina finalmente disse. Mas não se moveu para se levantar. Deveria, Valentina concordou, também sem se mover. Mas às vezes as coisas que deveríamos fazer não são as que precisamos. Phaser. Marina sentiu seu mundo se dividir naquele momento. De um lado, havia a vida segura e estruturada que ela conhecia. Do outro, uma possibilidade aterrorizante e emocionante representada pela mulher à sua frente. Deixe-me fotografá-la, Valentina, disse de repente. Sua voz baixa e íntima. Não para o trabalho. Para você, para que possa se ver através de outros olhos. O coração de Marina bateu tão forte que ela teve certeza de que Valentina podia ouvi-lo. Era um convite que ia muito além da fotografia. E ambas sabiam disso. Eu não sei, Marina sussurrou. Suas defesas finalmente começando a desmoronar. Deixe-me ajudá-la a descobrir. Valentina estendeu a mão por cima da mesa, seus dedos apenas tocando os de Marina. Às vezes precisamos de alguém para nos mostrar quem realmente somos. Marina olhou para as mãos entrelaçadas sobre a mesa de madeira escura, sentindo que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. A cafeteria ao redor delas parecia ter desaparecido, deixando apenas as duas, suspensas entre o que era e o que poderia ser. 3 dias se passaram desde o encontro na cafeteria, e Marina não conseguia tirar Valentina de seus pensamentos. Cada vez que fechava os olhos, via aqueles olhos verdes intensos. Sentia o toque suave daqueles dedos nos seus. Ela havia tentado mergulhar no trabalho, aceitar mais casos, qualquer coisa para se distrair. Mas nada funcionava. Era como se Valentina tivesse plantado uma semente de inquietação em sua alma ordenada. Na quinta-feira à noite, Marina estava trabalhando até tarde, quando seu telefone vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Marina, é a Valentina. Consegui seu número na recepção. Espero que não se importe. Há uma exposição de arte contemporânea na Galeria Obscura hoje à noite. Pensei que talvez você gostasse. Vai, até às 22 horas. -V. Marina leu a mensagem 3 vezes. Seu coração acelerando a cada palavra. Olhou para o relógio. 28:30. Ainda dava tempo, mas seria prudente? Ela estava prometida com Ricardo há 2 anos. Um relacionamento conveniente que suas famílias aprovavam. Ele era advogado também, bem-sucedido, previsível. Seguro, mas segurança. Estava perdendo o apelo. 40 minutos depois, Marina estacionava seu sedã preto, em frente à Galeria Obscura, um espaço alternativo no bairro boêmio da cidade. Ela havia trocado o terno formal por uma blusa de seda preta e uma saia justa, uma versão mais ousada de si mesma, que raramente deixava aparecer. A galeria estava imersa em uma iluminação dramática, com pessoas vestidas de forma eclética, circulando entre as obras. Marina se sentiu deslocada por um momento, até ver Valentina conversando com uma mulher de cabelos grisalhos perto de uma instalação de neon. Valentina usava um vestido vintage de veludo bordô, que abraçava suas curvas de forma hipnotizante. Quando ela viu Marina, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno,
que fez o estômago da advogada dar cambalhotas. Você veio. Valentina se aproximou, beijando levemente o rosto de Marina em cumprimento. O perfume dela, uma mistura de jasmim e algo mais selvagem, menos envolveu Marina, como uma névoa sedutora. Eu quase não vim, Marina admitiu, honestamente. Mas isso é o que importa. Valentina pegou sua mão naturalmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Venha. Quero lhe mostrar algo. Elas caminharam pela galeria, Valentina comentando sobre as obras com paixão evidente. Marina Save You, interessada na arte, e mais fascinada pela forma como Valentina falava, como seus olhos brilhavam quando algo a inspirava, como seus gestos se tornavam mais animados quando discutia algo que amava. Esta aqui, Valentina parou em frente a uma fotografia em preto e branco que ocupava quase toda a parede. É do fotógrafo que mais me influencia. Veja como ele captura não apenas a imagem, mas a alma da pessoa. A foto mostrava uma mulher de meia idade, olhando pela janela. Uma lágrima congelada em seu rosto. Havia tanta dor e beleza ali, que Marina sentiu um aperto no peito. É devastadoramente bonita. Marina o sussurrou. Como a verdade costuma ser, Valentina se virou para encará-la. Devastadora e bonita. Seus olhos se encontraram e permaneceram assim por longos segundos. Marina podia sentir a tensão crescendo entre elas. Uma atração magnética que parecia resistir a toda lógica. Valentina, Marina começou, mas não sabia como terminar a frase. Vamos sair daqui? Valentina disse suavemente. Conheço um lugar onde podemos conversar sem todos esses olhares. Elas saíram da galeria em silêncio. Marina seguindo Valentina pelas ruas mal iluminadas até chegarem a um pequeno bar de jazz no subsolo de um prédio antigo. O ambiente era íntimo, com apenas algumas mesas ocupadas e uma cantora no palco sussurrando uma balada melancólica. Sentaram-se em uma mesa nos fundos, longe dos outros clientes. Valentina pediu vinho tinto. Marina, que raramente bebia, pediu o mesmo. Conte-me sobre ele. Valentina disse de repente, seus dedos brincando com o pé da taça. Quem? O homem pelo qual você se sente culpada por estar aqui. Marina quase engasgou com o vinho. Como você, é escrito em seu rosto toda vez que relaxa por um segundo e depois se lembra de que não deveria estar relaxando. Valentina sorriu tristemente. Eu já estive onde você está. Ricardo ele é uma boa pessoa. Estamos juntos há 2 anos. Noivos há 6 meses. Mas, Marina hesitou, girando a taça entre os dedos. Mas eu nunca senti isto. Ela gesticulou vagamente entre elas. Com ele, tudo é tão correto, planejado, seguro. E com mulheres? Valentina perguntou gentilmente. Você já se sentiu atraída por mulheres antes? A pergunta pairou no ar, como um desafio. Marina sabia que este era o momento da verdade, o ponto de não retorno. Eu sempre pensei que fosse normal, ela disse lentamente. Admirar outras mulheres, achar algumas bonitas demais. Pensei que todas as mulheres sentiam isso. Valentina riu baixinho sem malícia. Algumas sentem, outras não. Quando você soube? Marina perguntou, surpresa com sua própria coragem. Aos 16, havia uma garota, na escola de arte onde estudava Helena, cabelos louros cateados, sorriso travesso. Eu passava horas desenhando-a, em segredo. Valentina pausou, perdida na memória. Um dia ela me pegou observando e perguntou se eu queria beijá-la. Eu disse que sim, e descobri que todos aqueles sentimentos confusos finalmente faziam sentido. Marina sentiu uma pontada de algo que só podia ser chamado de inveja. Deve ter sido libertador. Foi aterrorizante. Valentina corrigiu. Minha família italiana tradicional não foi exatamente receptiva.
Levou anos para eu aceitar completamente quem eu era. O silêncio se instalou entre elas, preenchido apenas pela voz suave da cantora. Marina podia sentir o peso das revelações, mas também uma estranha sensação de alívio, como se finalmente pudesse respirar, após anos prendendo a respiração. Eu nunca beijei uma mulher, Marina admitiu em voz baixa. Valentina estudou com cuidado. Você gostaria de beijar uma? A pergunta direta fez Marina corar violentamente, mas ela não desviou o olhar. Sim, Sachuru, você. Valentina estendeu a mão por cima da mesa, entrelaçando seus dedos aos de Marina. Então talvez seja a hora de descobrir quem você realmente é. A cantora, no palco, iniciou uma nova música, mais lenta e sensual. As luzes do bar pareciam mais suaves, criando uma bolha de intimidade ao redor de sua mesa. Marina sabia que estava prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo. Mas pela primeira vez em anos, a ideia de mudança não a assustava. Ela a emocionava. O apartamento de Valentina era exatamente como Marina havia imaginado. Um loft espaçoso com paredes de tijolo aparente, repleto de fotografias, plantas e objetos coletados durante viagens. As janelas grandes ofereciam uma vista panorâmica da cidade noturna, criando um cenário quase cinematográfico para o que estava prestes a acontecer. Quer um chá? Café? Valentina perguntou, mas sua voz tinha uma qualidade diferente, mais baixa, carregada de antecipação. Não, Marina respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Eu só quero. Você não precisa me fazer beber para me dar coragem. Valentina sorriu, aproximando-se lentamente. Tem certeza? Porque uma vez que você me beijar, não há como fingir que não aconteceu. Marina engoliu em seco, mas manteve o olhar fixo no de Valentina. Eu não quero fingir. A distância entre elas diminuiu gradualmente, como se ambas estivessem saboreando cada segundo da aproximação. Quando Valentina finalmente tocou o rosto de Marina, suas mãos eram surpreendentemente quentes e firmes. Você é linda, Valentina sussurrou, seus lábios a centímetros dos de Marina. E o beijo, quando finalmente aconteceu, foi tudo o que Marina havia secretamente imaginado, e muito mais. Os lábios de Valentina eram macios e insistentes, movendo-se contra os seus, com uma paixão que fez suas pernas tremerem. Não havia pressa. Era um beijo exploratório, cheio de perguntas e promessas. Quando se separaram, Marina estava sem fôlego e com os olhos brilhando. Meu Deus, ela sussurrou. Diferente? Valentina perguntou, ainda segurando seu rosto completamente. Marina admitiu. E como eu sei? Como se eu finalmente entendesse sobre o que toda aquela conversa de centelhas e química realmente se tratava. Valentina riu baixinho, puxando Marina para mais perto. E agora eu estou completamente perdida, Marina confessou, mas não parecia assustada. Porecha liberta. Elas passaram a noite conversando, beijando-se ocasionalmente, explorando esta nova dinâmica com cuidado e curiosidade. Marina descobriu coisas sobre si mesma que nunca havia percebido, menos como seu corpo respondia ao toque feminino, como se sentia natural e certa, de uma forma que nunca havia experimentado antes. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de tons rosados e dourados, Marina percebeu que teria que enfrentar a realidade. Ela tinha um noivado, uma vida inteira construída sobre fundamentos que agora pareciam questionáveis. Eu preciso ir, ela disse relutantemente, procurando suas coisas espalhadas pelo apartamento. Marina? Valentina segurou pelo braço gentilmente. Não fuja de mim. Do que sentiu? Não estou fugindo, Marina mentiu. É só que preciso pensar, processar tudo isso. Tudo bem. Valentina beijou sua testa suavemente. Mas não desapareça completamente. Promete? Marina sentiu. Mas ambas sabiam que as próximas horas seriam cruciais para definir o rumo que suas vidas tomariam
No caminho para casa, Marina se olhou no retrovisor e quase não reconheceu a mulher que olhava de volta. Seus lábios estavam inchados pelos beijos. Seus olhos brilhavam com uma vivacidade que não via há anos. Ela parecia desperta. Chegando em casa, encontrou Ricardo na cozinha, preparando café como fazia todas as manhãs. Ele usava sua camisa social impecável, cabelos perfeitamente penteados, representando tudo o que sua vida havia sido até ontem à noite. Chegou tarde. Ele comentou sem levantar os olhos do jornal. Como foi a reunião com o cliente? Marina hesitou. Ela havia mentido sobre onde estava, algo que raramente fazia. Foi esclarecedora. Bom, a propósito, marquei o jantar com meus pais para sábado. Eles querem discutir os detalhes do casamento. As palavras atingiram Marina como um soco no estômago. O casamento. Como havia esquecido do casamento? Durante as últimas 12 horas, sua vida inteira com Ricardo havia simplesmente desaparecido de sua mente. Marina, você está bem? Está pálida. Preciso tomar um banho. Ela conseguiu dizer, escapando para o quarto, sob o chuveiro quente. Marina deixou as lágrimas caírem livremente. Lágrimas de confusão, de medo, mas também de uma estranha felicidade. Ela havia descoberto uma parte de si mesma que nem sabia que existia. Mas essa descoberta ameaçava destruir tudo o que havia construído. Seu telefone vibrou sobre a bancada do banheiro. Uma mensagem de Valentina. Ontem à noite mudou alguma coisa para você também. Não consegui dormir pensando em você. Serra Cora-Roça. Marina. Você merece ser feliz de verdade. Marina olhou para a tela por longos minutos. Depois apagou a mensagem. Mas as palavras ecoaram em sua mente durante todo o dia, no escritório. Ela tentou se concentrar no trabalho. Mas cada vez que fechava os olhos, via a Valentina. Sentia o gosto de seus lábios, o calor de suas mãos, a intensidade de seus olhos. Verde. Era como se tivesse provado algo viciante e agora não conseguisse parar de desejar mais. Durante o almoço, foi surpreendida pela chegada inesperada de sua mãe no escritório. Querida, você parece diferente. Dona Helena observou com seu olhar, aguçado de mãe. Há algo errado? Não, mãe. Só cansada do trabalho. Bem, talvez seja a hora de diminuir o ritmo. Afinal, uma vez que você e Ricardo se casarem, não precisará trabalhar tanto. Ele ganha o suficiente para sustentar vocês dois. As palavras de sua mãe, que antes pareciam reconfortantes, agora soavam como uma sentença de prisão. Marina viu sua vida futura se estender à sua frente, menos casada com Ricardo, talvez deixando a advocacia, tendo filhos, vivendo a vida que todos esperavam dela, uma vida perfeitamente aceitável para qualquer um, exceto para quem ela estava descobrindo ser. Mãe, Marina disse impulsivamente, e se eu não quisesse me casar com Ricardo? Dona Helena olhou como se tivesse perdido a sanidade. Não, querida. Não seja ridícula. Vocês formam um casal perfeito. Ricardo é um partido excelente, e vocês já estão juntos há tanto tempo. Pés frios são normais antes do casamento. E, se não fossem pés frios? E se fosse algo mais fundamental? Marina, você está me assustando. Há algo que você não está me contando? Marina olhou para sua mãe, uma mulher de 60 anos, que havia vivido toda a sua vida seguindo as regras da sociedade, que havia encontrado felicidade, ou pelo menos contentamento, em um casamento tradicional. Como explicar para ela que sua filha estava questionando não apenas seu noivado, mas toda a sua identidade sexual? É só estresse do trabalho, mãe. Você está certa. Mas enquanto sua mãe falava sobre preparativos do casamento e futuros netos, Marina sabia que estava vivendo na maior mentira de sua vida. E pela primeira vez, estava começando a se importar mais com sua própria felicidade do que com as expectativas dos outros
Naquela noite, deitada ao lado de Ricardo, que dormia pacificamente, Marina ficou acordada olhando para o teto, sabendo que tinha uma escolha impossível pela frente: a segurança de uma vida que não a satisfazia mais, ou o salto no escuro, em direção a uma felicidade que podia ou não existir. E em algum lugar da cidade, Valentina também estava acordada, olhando a mesma lua e se perguntando se havia cometido um erro ao acelerar o despertar de uma mulher que talvez não estivesse pronta para as consequências de sua própria verdade. Uma semana se passou desde aquela noite transformadora no apartamento de Valentina. Marina havia se tornado uma especialista em evitação. Evitava lugares onde poderia encontrar Valentina. Evitava ouvir-se muito tempo no espelho. Evitava momentos de silêncio, onde seus pensamentos inevitavelmente voltavam para aquela noite. Mas principalmente, evitava as mensagens que chegavam diariamente. Não posso parar de pensar em você. Por favor, não me corte da sua vida. Apenas me encontra uma vez. Vamos conversar. Cada mensagem era uma punhalada doce em seu coração, lembrando-a do que estava tentando esquecer. Marina havia se enterrado no trabalho, aceitando casos extras, trabalhando até tarde para chegar em casa, quando Ricardo já estava dormindo. Era mais fácil assim, não ter que fingir normalidade quando se sentia completamente transformada. Na sexta-feira à noite, ela estava no escritório às 9 horas, quando ouviu passos no corredor. Esperando que fosse o segurança da noite, olhou para cima e sentiu o ar escapar de seus pulmões. Valentina estava parada na entrada de sua sala, usando um vestido simples de algodão azul marinho e carregando 2 xícaras de café. Pensei que talvez precisasse de cafeína, Valentina disse, suavemente, colocando uma das xícaras na mesa. De Marina. O segurança lá embaixo me conhece dos trabalhos corporativos. Valentina. Marina começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Ver a fotógrafa novamente era como olhar diretamente para o sol, dolorosamente brilhante e impossível de ignorar. Você não está respondendo às minhas mensagens. Eu sei. É que você está com medo. Valentina terminou, sentando-se na cadeira em frente à mesa de Marina. E eu entendo isso. Mas fugir não vai fazer os sentimentos desaparecerem. Marina fechou os olhos por um momento, tentando reunir forças. Não deveria ter acontecido. Eu estou noiva. Tenho uma vida construída. Uma vida que não te faz feliz. Como você pode saber disso? Valentina se inclinou para a frente, seus olhos verdes intensos fixos nos de Marina. Porque conheço essa expressão. Vi no espelho durante anos antes de aceitar quem eu era. E o olhar de alguém que está morrendo um pouco a cada dia. As palavras atingiram Marina com uma precisão cirúrgica. Era exatamente isso. Ela estava morrendo um pouco a cada dia, seguindo uma vida que parecia perfeita no papel, mas que a deixava vazia por dentro. Eu não posso simplesmente deixar tudo. Marina sussurrou. Minha família, Ricardo, minha carreira. As pessoas vão falar, vão julgar. E isso é mais importante que sua felicidade? Você não entende. Eu venho de uma família conservadora. Meu pai é juiz. Minha mãe é presidente do clube social da cidade. Eu sempre fui a filha perfeita. Aquela que nunca causou problemas. Valentina ficou em silêncio por um momento, considerando as palavras de Marina. Posso te contar uma história? Marina sentiu. Quando eu tinha 25 anos, estava namorando um homem chamado Alessandro. Ele era tudo que minha família queria menos: italiano, bem-sucedido, católico. Chegamos a ficar noivos. Valentina pausou, mexendo no café. Eu me convenci de que podia ser feliz com ele, que minha atração por mulheres era apenas uma fase. Planejamos o casamento. Compramos uma casa. O que aconteceu? 2 semanas antes do casamento, eu conheci Sofia em uma exposição de arte. Ela era escultora. Tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente. E naquele momento, olhando para ela, percebi que estava prestes a cometer o maior erro da minha vida. Marina sentiu um frio no estômago. E o que você fez? Cancelei o casamento.
Foi o escândalo do século na minha família. Alessandro ficou arrasado. Meus pais pararam de falar comigo por 2 anos. Perdi metade dos meus amigos. Valentina sorriu tristemente. Mas foi a melhor decisão que já tomei, porque, pela primeira vez na vida, eu estava sendo verdadeira comigo mesma. E Sofia, ficamos juntas por 3 anos maravilhosos. Não deu certo no final, mas não por causa da nossa sexualidade. Apenas seguimos caminhos diferentes. Valentina estendeu a mão por cima da mesa, tocando levemente os dedos de Marina. O ponto é que quando você vive sua verdade, mesmo que seja difícil no início, você se torna completa. Marina olhou para as mãos entrelaçadas sobre a mesa, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Eu tenho tanto medo. Eu sei. Mas Marina, você merece ser amada completamente por quem você realmente é, não por quem as pessoas querem que você seja. O silêncio se instalou entre elas, carregado de possibilidades e terrores. Marina podia sentir o peso da decisão pressionando sobre seus ombros, como uma montanha. E se eu perder tudo? Ela perguntou em voz baixa. E se você ganhar tudo? Valentina replicou. E se você descobrir que algumas pessoas te amam o suficiente para aceitar quem você é? E se você encontrar uma felicidade que nem sabia que existia? Marina levantou os olhos, encontrando o olhar de Valentina. Ali estava uma mulher que havia enfrentado exatamente os mesmos medos e havia escolhido a coragem. Uma mulher que irradiava uma paz interior que Marina invejava desesperadamente. Eu preciso de tempo, Marina disse finalmente. Quanto tempo? Não sei. Talvez possamos nos ver novamente. Devagar, sem pressão. Valentina sorriu, e foi como se o sol tivesse aparecido após uma tempestade. Devagar? Está bom para mim, contanto que você não desapareça novamente. Eu não vou desaparecer, Marina prometeu, e percebeu que realmente queria cumprir essa promessa. Valentina se levantou para sair, mas parou na porta. Marina, sim, aquela noite não foi um erro, foi um despertar. E despertares, por definição, não podem ser desfeitos. Depois que Valentina saiu, Marina ficou sozinha em seu escritório, olhando para a xícara de café que esfriava em sua mesa. Pela janela, podia ver as luzes da cidade piscando como estrelas. Em algum lugar lá fora, estava Ricardo, provavelmente assistindo televisão. O restaurante francês no centro histórico da cidade era pequeno e discreto. Exatamente o tipo de lugar onde 2 mulheres poderiam jantar sem despertar curiosidade desnecessária. Marina chegou primeiro, escolhendo uma mesa nos fundos, longe das janelas que davam para a rua principal. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto folheava o cardápio, sem realmente lê-lo. Valentina chegou pontualmente às 8, usando um vestido vintage de seda verde que realçava seus olhos. Ela se moveu pelo restaurante, com aquela confiança natural que Marina tanto admirava, cumprimentando como uma velha conhecida. Você parece nervosa, Valentina observou, sentando-se graciosamente. Estou, Marina admitiu. Não consigo parar de olhar ao redor, esperando ver alguém que me conheça. Relax. Este lugar é conhecido por sua discrição. Metade dos casos extraconjugais da cidade começaram nessas mesas. Valentina disse com um sorriso travesso. Depois ficou séria. Desculpe. Não quis insinuar que, mas é isso que é. Não é? Marina interrompeu. Tecnicamente, eu estou tendo uma casa. Você está se conhecendo, Valentina, corrijo gentilmente. Há uma diferença. Elas pediram vinho tinto e conversaram sobre assuntos seguros. No início, trabalho, viagens, livros preferidos. Mas gradualmente, como 2 pessoas orbitando uma ao redor da outra, se aproximaram do que realmente importava.
Conte-me sobre sua primeira vez. Marina disse de repente, surpreendendo a si mesma com a pergunta íntima. Valentina quase engasgou. Com o vinho. Minha primeira vez fazendo o que exatamente? Com uma mulher. Você disse que foi aos 16, mas não deu detalhes. Valentina ficou em silêncio por um momento, girando a taça entre os dedos a Lana Marchetti. Cabelo, olhos azuis como o mar da Sicília. Ela era 2 anos mais velha e infinitamente mais experiente em tudo. Suas bochechas coraram ligeiramente. Foi na sala de arte, depois da aula. Ela me encurralou contra as estantes de tinta e perguntou se eu queria saber como era beijar uma garota. E você queria? Desesperadamente, mas estava morrendo de medo também. Valentina sorriu com a memória. O beijo foi desajeitado, cheio de dentes e nervosismo, mas quando terminamos, eu soube que nunca mais seria a mesma. Marina sente uma pontada de inveja. Deve ter sido libertador descobrir tão jovem. Na verdade, foi aterrorizante por muito tempo. Helena se mudou 2 meses depois, e eu passei anos tentando convencer a mim mesma de que havia sido apenas curiosidade adolescente. Valentina pausou. E você? Nunca houve nem mesmo uma curiosidade antes de mim? Marina hesitou. Depois disse, pela honestidade. Houve uma professora na faculdade, professora Carla, de Direito Constitucional. Eu sempre encontrava desculpas para ir ao escritório dela, fazer perguntas sobre a matéria que eu já sabia a resposta. Ela tinha essa forma de olhar para mim quando explicava algo difícil, como se eu fosse a única pessoa no mundo que importava naquele momento. Você chegou a fazer alguma coisa? Deus? Não, eu nem admitia para mim mesma o que sentia. Convenci-me de que era apenas admiração acadêmica. Marina riu sem humor. Quantos anos de terapia economizaria se tivesse sido mais honesta comigo mesma naquela época? O jantar chegou, mas nenhuma das duas parecia particularmente interessada na comida. A tensão entre elas era palpável, como um fio esticado, prestes a se romper. Marina, Valentina disse finalmente, preciso te perguntar algo, e quero uma resposta honesta. Ok. Você está aqui porque quer explorar essa parte de si mesma? Ou porque quer que eu te convença de que é uma fase passageira? A pergunta atingiu Marina como um soco. Ela abriu a boca para dar uma resposta automática. Depois a fechou. Valentina merecia honestidade. Eu não sei. Ela admitiu. Parte de mim quer que isso seja uma fase. Seria muito mais fácil. Mas a outra parte nunca se sentiu tão viva quanto naquela noite, no seu apartamento. E o que a parte viva quer? Marina olhou diretamente nos olhos verdes de Valentina. Quer te beijar novamente. Quer descobrir como é ser tocada por alguém que realmente me deseja. Quer parar de viver uma mentira. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Valentina estendeu a mão por cima da mesa, entrelaçando seus dedos aos de Marina. Então vamos descobrir, ela disse suavemente. Meia hora depois, estavam novamente no apartamento de Valentina, mas desta vez a atmosfera era diferente, menos excitante, mais intencional. Marina havia tomado uma decisão, mesmo que ainda não soubesse completamente quais seriam as consequências. Valentina acendeu algumas velas ao redor da sala, criando uma iluminação suave e romântica. Ela colocou uma música jazz baixa e se virou para Marina, que estava parada no meio da sala, como se não soubesse o que fazer com o próprio corpo. Vem cá. Valentina estendeu a mão. Marina se aproximou lentamente, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que Valentina podia ouvi-lo. Quando estavam a poucos centímetros de distância, Valentina levantou as mãos e tocou suavemente o rosto de Marina. Tem certeza? Ela perguntou. Em resposta, Marina se inclinou e a beijou. Este beijo foi diferente do primeiro, menos mais profundo, mais desesperado, cheio de semanas de desejo reprimido.
As mãos de Valentina se moveram para os cabelos de Marina, desfazendo o coque austero e deixando os fios escuros caírem pelos ombros. Você é linda, Valentina murmurou contra seus lábios. Tão linda, quando não está se escondendo. Marina sentiu lágrimas picarem seus olhos. Eu não sei como não me esconder. Deixe-me te ensinar, Valentina disse, guiando-a gentilmente para o sofá. O que se seguiu foi uma descoberta lenta e cuidadosa. Valentina tocou Marina como se ela fosse feita de porcelana preciosa, sempre perguntando se estava tudo bem, sempre atenta às suas reações. Para Marina, cada toque era uma revelação, cada beijo uma pequena morte e renascimento. Quando finalmente se deitaram entrelaçadas no sofá, Marina estava chorando silenciosamente. Foi muito? Valentina perguntou, preocupada. Não, Marina sussurrou. Foi perfeito. Foi como me reencontrar. Elas ficaram em silêncio por um longo tempo, apenas se segurando. Marina podia ouvir o coração de Valentina batendo sob seu ouvido, um som que estava rapidamente se tornando sua música favorita. E agora? Valentina perguntou finalmente. Agora eu tenho que decidir se sou corajosa o suficiente para viver minha verdade. Marina respondeu, traçando pequenos círculos no braço de Valentina. E se eu te disser que você é a mulher mais corajosa que conheço? Marina levantou a cabeça para olhar nos olhos de Valentina. Por quê? Por que você está aqui? Porque escolheu se permitir sentir isso, mesmo sabendo o risco. Isso é coragem pura. Marina sabia que nas próximas horas teria que tomar decisões que mudariam sua vida para sempre. Teria que enfrentar Ricardo, sua família, talvez perder amigos e colegas. Mas pela primeira vez em anos, a ideia de mudança não a aterrorizava completamente. Posso ficar esta noite? Ela perguntou. Pode ficar para sempre se quiser. Valentina respondeu, beijando o topo de sua cabeça. Marina fechou os olhos, permitindo-se pela primeira vez imaginar um futuro onde ela era completamente ela mesma. Um futuro onde acordaria todos os dias ao lado de alguém que a amava por quem ela realmente era, não por quem ela fingia ser. Era aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo. Enquanto Valentina adormecia em seus braços, Marina ficou acordada, olhando pela janela para a cidade que parecia diferente agora, mais brilhante, cheia de possibilidades. Ela sabia que amanhã seria o primeiro dia de sua nova vida, uma vida que finalmente seria verdadeiramente sua. Por mais assustador que fosse, pela primeira vez em décadas, Marina Almeida estava ansiosa pelo amanhã. 3 meses depois, Marina estava em pé no altar de uma pequena capela no interior. Mas não era o casamento que todos esperavam. Ela usava um vestido simples de linho branco, seus cabelos soltos ao vento, sorrindo para Valentina que caminhava em sua direção, usando um vestido vintage de renda creme. A cerimônia foi pequena, menos apenas alguns amigos íntimos que haviam apoiado sua jornada. Sua família havia sido um desafio maior do que esperava, mas sua irmã mais nova havia surpreendido todos ao ser sua maior defensora. Ricardo havia sido devastado no início, mas eventualmente admitiu que sempre soube que algo estava faltando entre eles. Quando o celebrante perguntou se ela aceitava Valentina como esposa, Marina olhou nos olhos verdes que haviam mudado sua vida para sempre e disse com uma voz clara e firme: eu aceito. E pela primeira vez em sua vida, Marina Almeida estava completamente, inteiramente, perfeitamente honesta.